Continuando novamente, deu um probleminha aqui, estava parando a gravação, mas vamos lá. Então, várias religiões também derivam do ocultismo. Olha só o que diz aqui. Praticamente todas as religiões que derivam do ocultismo pregam sobre reencarnação. Então, praticamente todas as religiões que você vê falando de reencarnação, que acreditam em reencarnação, são religiões relacionadas ao ocultismo também, né? Então, hoje em dia, se consulta o horóscopo nos jornais impressos ou em revistas nas bancas. As pessoas buscam saber o futuro através do tarô, de videntes ou por outras formas, assim como tem muita gente que faz parte de religiões que pregam a reencarnação. Tudo isso se tornou comum. Não é incomum, não é difícil você achar uma pessoa que faz parte de uma religião ou que não faz parte de religião nenhuma, mas acredita em reencarnação. Pessoas que acreditam em tarô, que acreditam em videntes, pessoas que prevê futuro, e assim como muitas outras práticas também relacionadas, como horóscopo e outras mais. Então tudo isso é muito comum. E é justamente nesse ponto, em tornar tudo isso comum para o imaginário das pessoas, que o diabo está atuando. Por quê? Porque justamente contraria a Deus e a palavra de Deus. E qual é a grande missão do diabo? O que é que ele mais busca fazer? É justamente fazer com que as pessoas se afastem de Deus e da salvação. É simplesmente isso. Olha, o diabo ele não está nem aí para o seu carro, para o seu dinheiro, para a sua moto, porque vocês são adolescentes, talvez vocês não tenham tudo isso, mas o pai de vocês tem, vocês querem ter futuramente. O diabo não está nem aí para nada disso. Ele não anda de moto, ele não anda de carro, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de casa, de terreno, ele não precisa de nada disso. O que ele quer é justamente levar o maior número de pessoas para o inferno. É isso. E como é que ele consegue fazer isso? Afastando as pessoas de Deus. Então, para isso, ele vai enganar as pessoas, fazendo com que elas pratiquem aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus condena através da sua palavra. Então, o grande papel do diabo é justamente afastar as pessoas de Deus. Vamos agora falar sobre o ocultismo na cultura pop, na cultura popular. A cultura pop, ela tem disseminado a prática ocultista, tornando ela atrativa, além dela disseminar em grande escala, ela torna o ocultismo algo atrativo por meio de filmes, séries, desenhos animados, games, livros. Você já percebeu que hoje em dia, quando você assiste uma série, um filme, um desenho animado, até um desenho animado mais infantilzinho que possa ter, todos eles trazem o tema da magia. Fadas, bruxas, magos, feiticeiros. Tudo isso são personagens, são figuras que se encontram dentro do ocultismo. E você tem justamente uma gama de materiais consumidos por nossas crianças, adolescentes e adultos que estão focadas nesse assunto. Por exemplo, quem não conhece a saga Harry Potter? Quem ou nunca leu os livros ou assistiu os filmes que são da saga Harry Potter? Eu mesmo, são vários filmes, tem vários livros aí. Eu mesmo acho que eu só assisti até hoje um. E sinceramente, estranho. Não que eu nunca tive a oportunidade de assistir. Se eu quiser, eu posso maratonar toda a saga em um mês, uma semana até, porque eu tenho como assistir. Mas eu realmente não gosto. Eu acho ruim, estranho o que se aborda, as invocações que tem ali. Porém, essa saga, para citar só um exemplo de inúmeros, é uma saga famosa, que tem uma legião de milhões de fãs, tanto jovenzinhos, crianças, adolescentes, como adultos, né? E torna a figura do bruxo, que é o protagonista, né, e os seus amigos, torna essas figuras como admiráveis, né? São admiráveis para eles. Você começa a admirar o bruxo, você começa a admirar a feitiçaria, a magia. Então, olha só, é algo que acaba se tornando comum para nós e nós acabamos gostando, porque a cultura pop torna tudo aquilo muito bonito para nós. E isso é muito perigoso. Então tem muitos jovens cristãos que são consumidores desse tipo de conteúdo também, o que não é admissível. Tem cristão que tem a coleção de Harry Potter completa, que tem todos os filmes, assiste,
Pelo amor de Deus, como cristão, eu tenho, na verdade, que ser avesso a isso. E não abraçar e ser fã. Isso não é aceitável. A verdade é essa. Segundo a palavra de Deus, pela palavra de Deus, isso não se torna aceitável. Então, o problema não é apenas admirar os personagens também, relacionados a práticas ocultistas, né? O que por si só já é um grande erro. Só isso aqui já seria muito errado. Mas não é só isso. Também o fato de muitas pessoas tornarem-se adeptas dessas práticas. Então, você assiste aquilo e você sabe que existe, de fato, magia, prática de magia, existem bruxos. Então, quem assiste aquilo e acha aquilo interessante, porque entenda bem, você vai descobrir através desses filmes que você pode manipular os elementos da natureza, que você pode fazer coisas extraordinárias. Aí você vai pesquisar na internet e você vai descobrir que aquilo existe, que existem bruxos de verdade. Aí você vai começar a pesquisar e se aprofundar nisso. Aí muitos dos que são fãs dessa saga e de outras que estão relacionadas à bruxaria, à feitiçaria e tudo mais, elas acabam se iniciando na magia. Então isso se torna um grande problema, né? E a palavra de Deus, o que ela nos aconselha? Nos aconselha a vigiar com todo e qualquer conteúdo que a gente consuma, seja na internet, seja videogame, seja série, seja desenho animado, seja livros, revistas, seja filmes. E o que a palavra de Deus nos diz? Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 22. Está escrito assim, olha só. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então, minha gente, você tem que se policiar. Se você abre lá, você está na Netflix, você vai jogar um jogo, você está procurando um livro para ler. Minha gente, se você vê que o tema do livro, do jogo, da série, do filme é magia, é feitiçaria, aquele é o foco do filme, não queira. Não queira, porque à medida que eu vou consumindo essas coisas, aquilo para mim que sou um cristão vai se tornando normal. E no lugar de eu condenar o que é errado, eu vou estar, não tem nada não. A história do não tem nada não. Não tem nada a ver. Tem. Deus diz que ele abomina isso. Então eu tenho que ter muito cuidado com essas coisas. Então se aquilo é mal, se tem um conteúdo ali que não fala de reencarnação, fala de feitiçaria, mediunidade, foge disso. Não é aconselhável para você que é um servo de Deus, um cristão. Não é que você não possa assistir filme, não. Mas se tem a ver com isso, fuja disso. Tem filmes de ficção científica, filmes de ação, de super-herói, tem tanta coisa que você pode assistir que não vai agredir a sua consciência diante de Deus. Então, mas essas coisas, pula. Filme de terror também que acaba envolvendo essas coisas de magia, coisas satânicas, fuja também. Prefira aquilo que não contrarie a palavra de Deus. Vamos continuar. Eu vou pedir, ainda vou ler mais um texto para você entender o que você tem que buscar ler, assistir, consumir enquanto cultura pop. Vamos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se eu tenho que pensar nessas coisas, o pensamento ele é muito formado a partir das informações que entram por meio do que eu vejo, ouço ou sinto. Logo, aquilo que eu consumo na internet, na TV, no meu celular, vai ajudar a formar aquilo que eu penso. E se aquilo que eu penso não está dentro disso aqui, que o apóstolo Paulo diz, vou até repetir aqui, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama,
se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensar nessas coisas. Então, cuidado com o que você está consumindo na cultura pop e que está formando a sua opinião, seus pensamentos. Vamos, por fim, para podermos encerrar, falarmos sobre as consequências para quem pratica o ocultismo. Gente, é impossível alguém entrar na prática dessa e não sair disso sequelado, não ter consequências para a sua vida. E não são das melhores, né? Então, quem pratica o ocultismo está enredado pelo diabo. Começa por aqui, você está enredado. Por mais que essas pessoas não acreditem que o diabo não tem nada a ver com o que elas fazem, o creem, o praticam, o diabo está envolvido sim, escondido, ocultamente, por isso que fala ocultismo também, né? Ocultamente, mas ele está sim envolvido diretamente, né? Então, enganado por suas práticas e longe de Deus. Gente, enredado pelo diabo, enganado por ele e longe de Deus, é o que essas pessoas estão, né? Então isso traz consequências, inevitavelmente trará consequências. Eu quero ler aqui ainda 1 João, capítulo 3, versículo 8, por favor. 1 João, capítulo 3, versículo 8, ele vai falar o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, se aquilo que eu estou praticando contraria a palavra de Deus, é abominável para Deus, então é pecado. Então, essa pessoa é do diabo. Aí continua aqui escrito: porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, quem pratica pecado é do diabo, inevitavelmente. Se a pessoa está enredada por ele, acredita, pratica, faz aquilo que a palavra de Deus diz que não deve ser feito, então ela está pecando e ela sim, infelizmente, é do diabo. Eu vou ler o final do texto que eu peguei na internet, muito bom, que fala sobre o ocultismo lá no UOL. Ele fala o seguinte, e esse é o último parágrafo do texto: as consequências para quem pratica o ocultismo ou se envolve com ele irmão, coisa pesada, olha só: intranquilidade, angústia, melancolia, sexo pervertido, inclinação para o suicídio, avareza, raiva contida, pesadelos, depressões, blasfêmias, aversão à palavra de Deus. Essas pessoas detestam a palavra de Deus, detestam o crente, alucinações e psicose mística. Meu Deus, quanta coisa terrível. E tudo para quem é adepta dessas coisas ou que é fascinado. De repente essa pessoa ela não pratica propriamente dito, mas ela é fascinada. Tem gente que é fascinado por filmes de feitiçaria, de magia. Cuidado, se você é fascinado com isso, ore a Deus para se libertar. Não consuma, não queira. Filme de terror, filme que fala de feitiçaria, de magia e coisas semelhantes ao que nós citamos aqui nessa lição. Fuja disso, isso é ocultismo. E é um desafio para você e para mim. Vemos que essas coisas estão disfarçadas no nosso dia a dia. E nós entendemos que isso são laços malignos para nos afastar de Deus. Tá bom, meus queridos? Então, essa foi a nossa lição, baseada na terceira lição da revistinha Adolescer Mais, da editora Betel. No próximo vídeo eu vou estar dando continuidade na lição de número 4 e posteriormente 5. Eu vou ver se eu consigo já colocar em dias ainda essa semana, para que no domingo eu já possa postar a lição da semana correto, né, para a gente seguir a sequência sem atrasos, tá bom, meus queridos? Assista esse filme, compartilha com os demais irmãos. Se você puder, compartilha até com seus amigos também, que é um vídeo muito bom para que se aprenda sobre essas coisas, tá bom? Deus abençoe e muito obrigado por ter assistido até agora. Tchau!